boa tarde. E aí, gente, vamos lá para mais uma videoaula, tá? Ainda falando sobre guerras mundiais. Nessas duas últimas semanas a gente falou sobre as causas na primeira aula. Nessa aula da semana passada falamos um pouquinho mais sobre alguns fatores relativos à Primeira Guerra Mundial mesmo, né? O cemitério da honra, a Revolução Russa. Falamos sobre esses assuntos, né? E aí hoje eu vou tratar, a aula de hoje é uma aula mais enxuta. Vamos tratar da participação do todo-poderoso Estados Unidos da América, tá certo? Antes de falar um pouquinho sobre isso, para ficar bem claro minha posição, porque tem muita gente que diz que eu sou implicante com os Estados Unidos. Vou deixar claro que não tenho nenhuma implicância com os Estados Unidos da América, tá certo? Vamos dizer assim que historicamente incomoda um pouco o papel de sempre o herói das coisas que os Estados Unidos desenvolvem, e que a gente agora, nessas aulas sobre guerra mundial, a gente vai tirar um pouquinho dessa visão, tá? Uma visão que é construída principalmente por filmes, tá? Quase todos os filmes de guerra, ou filmes de aventura e ação em geral, sempre são os estadunidenses, né, norte-americanos, que salvam tudo, que são os heróis. A gente só não pode perder de vista que os filmes são feitos quase sempre nos Estados Unidos por estadunidenses, né? Então eles vendem o peixe deles, tá? E acabam convencendo o restante da população mundial de que eles são os heróis da liberdade e tudo mais, quando na prática, na vida real, eles desempenham um papel bem distante, tá? De defensores da liberdade, tá? A minha grande birra, talvez, com os Estados Unidos seja o fato de que, em primeiro lugar, o dinheiro, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar disso e vocês vão entender. A aula de hoje a gente vai falar sobre a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, tá? Onde os Estados Unidos são tidos, como também na Segunda, como os grandes heróis, né? Os grandes responsáveis pelas vitórias ocidentais, pelas vitórias dos aliados, tá? Então vamos desmembrar um pouquinho esse assunto. Quando se inicia a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou lá da divisão da África, partilha, que as causas da guerra, a gente já conversou sobre isso, né? Não vamos voltar a esse assunto. Quando a guerra vai iniciar, se você olhar os blocos que foram montados, os Estados Unidos não faz parte de nenhum desses dois blocos, certo? Os Estados Unidos, como diversos outros países, eles ficam de fora da Primeira Guerra Mundial, eles não participam diretamente da luta e vão trabalhar principalmente na retaguarda, tá? Principalmente com a produção de insumos para a guerra, né? De alimentação, de produtos para a guerra, de armas e por aí vai, tá certo? Eu posso dizer para vocês que dois lugares ganharam demais com a guerra, tá? Porque a guerra, ela é sempre um evento de morte, de destruição, de violência, mas em todas as guerras sempre alguém ganhou muito com isso, tá? E na Primeira Guerra não seria diferente. Na Primeira Guerra, quem mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial são os Estados Unidos da América. E na sequência a gente já pode colocar a cidade de São Paulo também, tá? Muito da grandeza da nossa cidade a gente deve à Primeira Guerra Mundial. Tá? Um evento de destruição, de morte, de morte em massa, né? De milhões de mortos. Para a cidade de São Paulo, financeiramente, ela foi bem interessante. Tá? Então, mesmo na destruição, na morte, alguém sempre ganha com isso. Mas, disparado, quem mais ganhou com a Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América. Como? Ao iniciar a guerra, você tem as potências mundiais. Quem são os grandes países que comandam, que
dominam o mundo, tá? Que influenciam o mundo. Tá? O maior país do mundo naquela época, disparado, é a Inglaterra. Tá? A Inglaterra ela tem uma supremacia enorme, o Império Inglês ainda é gigante. Tá? A Alemanha, a França, esses são os grandes países do mundo naquele período. Tá? E você tem um país emergente, um país que vem de uma posição de pequeno país, de país inferior, e que foi evoluindo, foi crescendo, se industrializou, um dos poucos lugares que se industrializou além dos países europeus, que é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, durante o período da Primeira Guerra, ele não está no mesmo nível de Inglaterra, de França, de Alemanha, nada disso, ele está abaixo. Tá? Ele, na América ele tem um poder, principalmente por ter, durante a guerra contra a Inglaterra, a guerra de independência americana, ter vencido a Inglaterra. Então os Estados Unidos ele tem uma moral no mundo todo, mas essa moral não se concretiza fisicamente. Fisicamente os Estados Unidos ainda está a um nível abaixo dos países europeus, dos grandes países europeus. Tá? Então, Inglaterra, França, Alemanha são países muito mais poderosos, muito mais ricos que o emergente Estados Unidos, que se industrializa, que se moderniza, mas que está um nível abaixo. Quando a guerra inicia, o governo dos Estados Unidos percebe que há grande chance dos Estados Unidos subir de patamar. Tá? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos ele não se vincula a nenhum dos grupos durante a Primeira Guerra Mundial. Durante todo o período que antecede a guerra, o período da assinatura de tratados, os Estados Unidos se nega a participar desse tratado, mesmo sendo procurado. Tá? Porque ele imagina que uma guerra entre os países europeus pode ser lucrativa, pode gerar dinheiro. Tá? Não se esqueçam que os Estados Unidos ele é a base, o maior país capitalista do mundo, ou seja, onde sempre o dinheiro vem em primeiro lugar. Tá? Então o que vai acontecer? É declarada a guerra na Europa, inicia-se os combates e tudo, e os Estados Unidos, como vários outros países, se autodenomina neutro, que não vai participar da guerra. Mas vai produzir e vender produtos de todas as áreas, desde a área alimentícia até armas de guerra, para todos os participantes da guerra. Vai fazer empréstimo, porque a guerra custa caro. Quando acontece uma guerra, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, qualquer grande guerra que aconteceu, os países que estão em guerra, eles gastam muito dinheiro com armamento para manter soldado, alimentação, porque esses soldados eles deixam de trabalhar e vão para a guerra. A produção desses países cai. Quando um país vai atacar o outro, os primeiros lugares visados para atacar são as indústrias, para diminuir a capacidade de produção. Então a produção industrial, alimentícia dos países em guerra, ela sempre cai durante o período de guerra. E essa queda de produção, ela tem que ser suplantada, ela tem que ser guarnecida de uma outra maneira. Tá? Como? Através de importações. Então os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o papel dele vai ser esse: fornecer produtos para ambos os lados. Tá? Nossa, professor, que cafajestes. A cidade de São Paulo faz o mesmo. Tá? A diferença é que nos Estados Unidos ele trabalha quase que integralmente para a guerra. E aqui no Brasil somente a cidade de São Paulo. Então você teve um boom de crescimento na cidade de São Paulo. O resto do Brasil ficou estacionado. Nos Estados Unidos esse boom foi quase que total. Tá? Fora isso, esses países que não produzem, que não conseguem produzir riquezas, nem material e nem financeira, com o passar dos anos, uma guerra que deveria ser rápida vai se tornar um evento longo. E esses países vão começar a ficar sem dinheiro para comprar os produtos. E aí os Estados Unidos vai fazer o quê? Emprestar dinheiro com juros altos para esses países que estão em guerra.
Dinheiro esse que os países vão usar para comprar produtos dos Estados Unidos. Olha que sacada do governo dos Estados Unidos. Eu te empresto o dinheiro para você me pagar com juros, e esse dinheiro você vai comprar produtos de mim, que te emprestei o dinheiro. Ou seja, o dinheiro eu vou te dar, você vai me devolver e ainda vai ficar me devendo esse valor com juros. Certo? O que vai acontecer? Durante os primeiros 3 anos da guerra, os Estados Unidos vai se manter alheio à guerra, vai ficar de fora da guerra, só contabilizando o lucro. Tá? Qual é a ideia dos Estados Unidos, encarnada pelo seu presidente, na época, Woodrow Wilson, nomezinho feio, mas é isso mesmo, que vai ter um papel importantíssimo no final da guerra. Tá? Mas esse cara, ele teve a grande sacada de transformar o país dele, não só ele, mas toda a elite dos Estados Unidos, de transformar o país deles de um país emergente na maior potência do planeta. Tá? Obviamente, se utilizando da guerra na Europa, da Primeira Guerra Mundial, e se utilizando do comércio e da transferência do empréstimo de dinheiro. Foram inteligentíssimos nesse ponto. A gente pode questionar quanto aos valores, ao caráter dessa situação. Mas se você olhar sobre o prisma, sobre o aspecto somente financeiro, foram geniais. Tá? Eles elevaram os Estados Unidos de um país médio, de uma potência emergente, para o país mais rico e mais poderoso do planeta. Tudo isso num período ali de 3 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Então, a ideia dos Estados Unidos sempre foi essa: lucrar com a guerra, ganhar poder com a guerra, aumentar sua influência sobre a guerra e manter uma postura pacifista. A ideia do Woodrow Wilson sempre foi a de que, no momento exato, os Estados Unidos usaria todo esse poder que ele ganhou durante a Primeira Guerra para ser o apaziguador da coisa. Seria o país que colocaria panos quentes nos problemas, nas lutas, e tomaria para si o papel, além de o mais poderoso do planeta, de um grande justiceiro, né, daquele que mantém a paz no planeta. Tá? Esse era o papel que os estadunidenses tinham em mente para o seu país. Tá? Eles só não contavam com um pequeno detalhe. Tá? A Revolução Russa. Tá? Com a saída dos russos e com a Revolução Russa, vai existir pela primeira vez no planeta um país comunista. E aquela ideia de comunismo que brilhava somente no papel, tipo, por Marx, por Engels, de repente ela vai se tornar uma ameaça real. Tá? E aí os Estados Unidos, ele passa, não finalmente, né, passa a ter um inimigo real na guerra, que não é só a Alemanha, que nessa época não é nazista, não tem nada de nazismo ainda. Mas essa guerra entre ingleses e alemães, pouco ou nada tinha de importância para os Estados Unidos. Mas a partir do momento em que esses países empobreceram com a guerra, em que as populações estão passando necessidade, em que a capacidade de produção desses países despenca, acontece uma revolução comunista na Europa. O medo de que essa ideia comunista, de que essa maré, que eles chamavam de maré vermelha, né, de que a ideia do comunismo se espalhasse pela Europa, fez com que os Estados Unidos saísse da sua posição de neutro e entrasse na Primeira Guerra. Então, o que leva os Estados Unidos a participar da Primeira Guerra Mundial não é a guerra em si, nem os motivos da guerra diretamente, e sim o receio de que o comunismo ganhasse força e que, além da União Soviética, onde já a revolução já parecia irreversível, que essas ideias comunistas ganhassem espaço em outros países. Tá? O receio do governo dos Estados Unidos e dos grandes industriais americanos é que a ideia do comunismo ganhasse em espaço, né? Em países empobrecidos, em populações desesperadas. O que aconteceu na Rússia, que se tornou a União Soviética, e que isso fosse acontecer em Alemanha, França, Inglaterra e por aí vai.
Tá? Então, para evitar que isso se espalhasse, os Estados Unidos passou a crer que a melhor solução seria fazer com que a guerra se encerrasse rapidamente e que os países europeus capitalistas se recuperassem economicamente, evitando assim que o fantasma do comunismo se espalhasse. Então esse é o motivo que leva os Estados Unidos à guerra. Os Estados Unidos entram na guerra 3 anos depois. A guerra que começa em 1914, os Estados Unidos vão entrar na metade de 1917. Em 1918, um ano depois, a guerra está encerrada. Tá? Porque a entrada dos Estados Unidos desequilibrou a balança da guerra. Uma balança que era equilibrada, a saída da Rússia desequilibrou um pouco essa balança para o lado dos alemães, mas a entrada dos Estados Unidos, aliado à França e à Inglaterra, fez com que essa balança se desequilibrasse totalmente. E aí a derrota alemã passa a ser questão de tempo. Tá? A ajuda que alemães recebiam dos austro-húngaros e dos turcos era muito pequena. Essa guerra, quando a gente fala de aliança de austro-húngaros e alemães e tudo, o lado das potências centrais, o grosso da guerra mesmo é feito, desenvolvido e lutado pelo exército alemão. Tá? Então o exército alemão contra ingleses, franceses e russos, ele conseguiu se manter no mesmo patamar. Com a saída dos russos, ele consegue fazer frente de verdade e até evoluir contra ingleses e franceses. Mas com a entrada do enorme e equipado exército dos Estados Unidos, o exército alemão ele passa a guerra passa a ser uma guerra por melhores condições de derrota. Tá? O que vai acontecer? Os alemães vão começar a lutar para levar essa guerra, arrastar essa guerra por quanto tempo eles pudessem, para que os tratados feitos para encerrar a guerra favorecessem aos alemães. Tá certo? Então, essa é a grande questão aí da entrada dos Estados Unidos. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos decretam a vitória do lado de ingleses e franceses, tá? E a derrota dos alemães. Os alemães passam a lutar, então, por um final de guerra que não trouxesse grandes prejuízos a eles. A derrota parecia ser inevitável, mas que fosse uma derrota que não lhe trouxesse grandes problemas. E aí é onde a gente vai se pegar aí no Woodrow Wilson, lembra? Eu falei o presidente dos Estados Unidos? Esse Woodrow Wilson, ele tinha a ideia de transformar os Estados Unidos no apaziguador, tá? No pacificador, tá? Naquele que chegou e colocou todo mundo, trouxe a paz, tá? Vender a imagem do bom, tá? Do grandioso e da bondade, do defensor da liberdade e da justiça, que os Estados Unidos tentam enfiar na nossa cabeça até hoje. Tá? Então qual que é a ideia desse Woodrow Wilson? Ele diz que os alemães e os austro-húngaros e os países derrotados deveriam ser tratados de maneira digna, que as penas impostas, que as punições impostas aos derrotados não fossem grandes a ponto de causar traumas ou causar sentimentos de revanche que poderiam levar a uma futura guerra. Então esse Woodrow Wilson, ele antecipou que se ingleses e franceses se vingassem dos alemães com o fim da guerra, que eles humilhassem os alemães, que as punições impostas fossem acima do que ele imaginava, que os alemães extraria ao povo alemão, extraria as elites alemãs um sentimento de revanche, um sentimento de vingança, e que esse sentimento trabalhado no tempo poderia levar o mundo a uma segunda guerra mundial. Ou seja, ele já previu o que aconteceria, e aconteceu. Tá? Ingleses e franceses vão desprezar essas orientações do Woodrow Wilson e vão criar penas assim gigantescas, tá? E vão impor punições enormes
alemães, austríacos e turcos. O Império Austro-Húngaro deixa de existir, só para você ter uma ideia. Tá? O Império Austro-Húngaro deixa de existir, o seu território é dividido em vários pequenos países, cada um com seus governantes. Tá? A Alemanha vai perder partes enormes de seu território, tá? Vai ser impossibilitada de produzir um monte de coisa, vão ser impossibilitados de ter exército, marinha. Então, além de multas impagáveis, tá? Valores assim astronômicos que eles vão ser condenados a pagar como indenização de guerra. Então, são penas que acabam levando a Alemanha e aos derrotados condições de vida ainda mais miseráveis e que vão, conforme já tinha previsto o presidente dos Estados Unidos, que vão acabar levando à Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas isso a gente fala em outro momento. O importante é você entender o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra, qual que é a intenção, por que eles entram na Primeira Guerra Mundial, tá? Tirar essa coisa que entraram para salvar o mundo da tirania e não sei o que lá, isso é uma bobagem. Tá? Os Estados Unidos ele entra para barrar o avanço comunista. Tá? Essa é a intenção dos Estados Unidos. Tá? Evitar que a pobreza e que a miséria dos países europeus levassem as populações a recorrer a uma nova ideia, que agora é uma ideia efetiva, que é o comunismo que está acontecendo naquele momento na União Soviética. Tá? Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, um país emergente, num período de 3, 4 anos, se tornou a maior potência mundial. As grandes potências mundiais anteriores, como Inglaterra, França, Alemanha, estão devendo os tubos para os Estados Unidos, que pegaram uma montanha de dinheiro emprestado para comprar produtos do próprio Estados Unidos e do Brasil e de outros países para sustentar a guerra. Tá? Então, os países, as grandes potências que entraram em guerra, numa briga de galo para mostrar qual era maior, acabaram saindo da guerra, todas elas numa prateleira muito abaixo do agora todo-poderoso Estados Unidos da América. Certo? Então, não é implicância, tá? Não tem implicância nenhuma com os Estados Unidos, só estou relatando aí a forma como isso aconteceu. E tirar um pouquinho da mente essa ideia dos Estados Unidos que chega para salvar o mundo, o Capitão América, isso é tudo ficção. Tá? Os Estados Unidos sempre em primeiro lugar vão pensar no dinheiro. Tá? É a base do sistema capitalista e não existe nenhum país no mundo tão capitalista onde essa ideia esteja tão enraizada quanto nos Estados Unidos da América. Tá certo? Espero que essa aula tenha trazido aí algumas ideias novas para vocês refletirem e entenderem como as coisas funcionam. Tá? Então, muito da dominância hoje dos Estados Unidos se deve ao papel que ele desenvolveu ou deixou de desenvolver na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Uma boa semana a todos. Fui.